Vamos, Paulo. Fala pessoal, voltamos com tudo no Edcast de hoje, Edcast número 74, não me recordo, vou dar uma olhadinha depois, com o Paulo, meu amigo médico veterinário, para quem ajuda para vocês, participando do Edcast. Volto mais vezes, Paulo, para ter um papo legal, para as pessoas assistirem a gente. Paulo, a gente montou algumas perguntas que é padrão aqui no podcast, espero que você se sinta confortável em responder. Está confortável em responder? Com certeza. Vamos lá. Quem é Paulo? Vamos lá. Quem é Paulo? Primeiramente, agradecer pelo convite, Ed. Dizer que é uma honra, um prestígio muito grande estar aqui no seu podcast. Dizer do quanto admiro a sua postura frente a esse podcast, né? Parabenizá-lo pela quantidade de entrevistados que já passou por aqui anteriormente e desejar sucessos para você, sucessos infinitos. Bom, quem é Paulo Vianês? O Paulo Vianês, ele é um homem temente a Deus. Tudo que ele planeja, a primeira coisa que ele faz é colocar nas mãos de Deus. É um homem trabalhador, é um homem família, é um amigo, uma pessoa que não gosta de covardia, de injustiças, e que está à disposição daquelas pessoas que sempre precisarem dele, né? E que venha com energias positivas, né? Que a gente está à disposição para poder sempre ajudar e até melhorar a vida daquela pessoa se ela estiver precisando de um conselho, uma coisa ou outra. O Paulo Vianês é o médico veterinário que escolheu essa profissão por amor. Ele tem paixão pela medicina veterinária. Esse aí é Paulo Vianês. Paulo, as pessoas têm alguns mitos e fatos, né? Aqueles argumentos que falam que os cachorros que são bravos, que não são. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho, tá certo? Certo. Vamos lá. Paulo, quando você passa na faculdade, cara, o filme que se passa entre você, os animais que tanto amam, poder ajudar instituições, ONGs sobre animais, os maltratos que tem dos animais em casa, na rua, como é que o Paulo se imagina estudante? Quando eu estava na universidade, Isso. Meu amigo, foi um sufoco, né? Foi um sufoco porque na época em que eu passei na universidade, foi paralelo a uma aprovação num concurso público. O primeiro concurso público que eu passei. Meu pai sempre foi uma traça de concurso e sempre quis que eu estudasse sempre para concurso. E eu passei no primeiro concurso público aos 18 anos de idade. Fui para o concurso público do município de Major Isidoro, para o cargo de fiscal de vigilância sanitária. E logicamente eu passei naquele concurso, eu passei em primeiro lugar, para o primeiro concurso que eu fiz, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, e aí, assumo ou não assumo esse concurso? Porque eu tô em Viçosa. A universidade foi a Universidade Federal de Alagoas, no campus Viçosa, né? E aí eu fiquei me imaginando, como é que eu vou conciliar? Um garoto com 18 anos de idade, como é que ele vai conciliar estudo e trabalho? Viçosa, Zona da Mata, Major Isidoro, Sertão, Palmeira dos Índios, Agreste. Então, Palmeira que dividia esses dois espaços que eu queria estar. E como sempre botei Deus à frente de tudo, eu perseverei, né? Usar aquele termo que você usou agora há pouco aqui em off, a gente conversando. Eu perseverei, me matriculei na universidade, no curso, sempre quis ser médico veterinário. Só um parênteses, meu pai é médico veterinário. Eu tenho um tio médico veterinário também na família, então já é uma coisa familiar. Já é uma coisa familiar, né? E eu escolhi a profissão porque eu acompanhei o meu pai desde a gestação da minha mãe, né? No ventre da minha mãe, eu já acompanhava meu pai a campo fazendo atendimentos. Ele tinha uma farmácia veterinária nessa rua aqui, Rua José Maria Passos. Era a Farmavet. E aí, quando eu passei na universidade, eu assumi, comecei a assistir às aulas e comecei a trabalhar. Sempre empenhado, né? Mas aí, quando eu faltava às aulas para trabalhar, eu levava falta. E quando eu estava assistindo aula em Viçosa, o meu salário era descontado em Major Isidoro.
porque tinha que trabalhar todo dia. Mas eu digo, não vou conseguir. Eu vou terminar o curso de medicina veterinária trabalhando ainda. Mas Deus colocou anjos na minha vida e eu consegui conciliar ambas as partes. Tanto o curso de medicina veterinária, como também o curso o trabalho de fiscal de vigilância sanitária de Major Isidoro. Mas não foi fácil estar em Viçosa. Porque na época, a universidade ela estava sendo instalada ainda, não existia o curso. Eu sou da segunda turma de medicina veterinária. Então lá, a situação era uma situação precária, porque era um curso ainda que estava nascendo, estava no seu embrião. E assistir aula a pé de Viçosa para a faculdade, porque era a universidade fica na fazenda lá. Sofri bastante, peguei carona em carroça de burro, peguei carona em carro de lixeiro, peguei carona em caminhão que transporta galinha, transporta porco. Eu peguei carona até nesses reboquezinhos de carregar água para não perder a aula. Então, quando a gente persevera, a gente tem fé, a gente consegue. Então, quando eu olho no retrovisor, olho lá no retrovisor o que eu passei, eu sou muito grato. Sou grato, muito grato à minha família, sou muito grato à minha esposa por ter também me apoiado bastante, aos amigos que estiveram ao meu lado, porque a gente não consegue se não tiver, primeiramente, a força de vontade e pessoas te apoiando ali ao redor. É verdade. Ô Paulo, vai falar um pouquinho aí, quando você está na faculdade, você já tem um sonho de ter uma ONG, um projeto que possa ajudar animais de ruas, projeto de castração para animais de rua? Você tem algum projeto em mente quando entrou na faculdade? Quando eu entrei na universidade? Sim. Não, eu não tinha ainda projeto em mente em relação a ONGs, né? ONGs ou associações. O meu objetivo era atuar dentro da saúde pública, como médico veterinário, ajudando esses animais, esses abrigos. Porque para você ter um abrigo hoje, que cuide de animais, não é simplesmente abrir o abrigo e ter o local e jogar os animais. Não, é todo um planejamento. Esses animais precisam estarem muito bem instalados. Água de qualidade, ração de qualidade, teto para poder dormir, né, isolado, longe da chuva, longe do sol. Precisa de conforto para se ter uma ONG. O meu objetivo sempre foi levar o serviço prestado a esses animais, mas de criar uma ONG nunca pensei assim, como universitário não. Mas já, como já é formado, já é um médico renomado na cidade, pensa, Paulo, que tem uma ONG? Se eu penso em ter uma ONG futuramente, quem sabe, né? Depende muito, né? Depende muito, hoje, para a gente ter uma ONG, precisa de muito apoio. Né? Uma ONG, ela funciona, já está dizendo, uma organização não governamental. Ela precisa de apoio financeiro. Eu posso dar um suporte junto com alguém e tudo, mas a gente tem ONGs aqui em Palmeiras dos Índios que prestam serviço, mas futuramente, quem sabe, eu não abro uma ONG. Futuramente, quem sabe, né? Eu não estou dizendo com toda certeza aqui, mas a gente é moldado a ideias, né? O Raul Seixas dizia que nós somos uma metamorfose ambulante. Por que nós somos uma metamorfose ambulante? Porque a gente sempre está moldando as ideias. Hoje a gente pensa uma coisa aqui, mas amanhã, de repente, a gente já pensa diferente. Assim, vamos seguindo. Paulo, agora tem dúvida aqui. A gente vê recorrente hoje a nova TV moderna, que é o YouTube, né, cara? Sim. Quando a gente coloca lá, busca de canil, aí tem uma lista lá de canis, né? Como é que funciona e tal. Aqueles canis, Paulo, ali que se colocam no YouTube, são todos 100% legalizados ou não? O correto é ser legalizado. 100% não é. Eu estaria sendo muito hipócrita em dizer que todos os canis existentes no Brasil sejam legalizados. Um canil, para poder funcionar, ele precisa passar pelo crivo de um monte de órgão regulador. Alvará de prefeitura, alvará de funcionamento da prefeitura, alvará sanitário da prefeitura. Ele precisa do alvará do Conselho Regional de Medicina Veterinária daquele estado.
precisa de um responsável técnico para cuidar do canil. Então o canil, para se abrir, não é simplesmente colocar lá a estrutura e não ter essa parte burocrática para poder respaldar e legalizar aquele ambiente. Isso aí, Paulo. Ô, Paulo, quando você fala entre essas dúvidas, pessoal, que tem gente que abriu um canil, né? Eu era um que queria abrir um canil. Encontrei você na bancada e falei, rapaz, não pensa na novela, você quer cancela. Ô, Paulo, mas se você abrir um canil ilegal hoje no Brasil e você é pego, tem uma taxa de valor que é pago, uma tribulação do governo, como é que funciona? Se hoje tiver um canil ilegal e é pego, como é que funciona? Rapaz, olha, veja bem, primeiro, se aquele canil é ilegal, o dono desse canil, com certeza, ele não vai estar levando a sério o checklist que se deve seguir, né? Em relação ao conforto dos animais. O cara, quando começa errado, ele vai seguir errado e vai terminar errado. Ele vai responder por tudo, por maus tratos àqueles animais. Ele vai responder ali por não ter os alvarás necessários. Vai pagar multa. Agora, essa questão da multa vai muito de cada município, né? Cada município no Brasil cobra um valor de uma multa. Ele vai responder por vários crimes, justamente pelo fato de ter começado errado de maneira irregular. Ô, Paulo, hoje a febre normalmente é esses pit monster, né, cara? Pit monster. O que a gente mais vê, eu sou um cara que gosta de ver e tal, né? Encontrei o Paulo quando ele caminha na lagoa ali. Paulo, tem um pit monster. A pessoa, não, que não. Paulo, o pit monster realmente é um animal bravo, é um animal que pode matar. Como funciona, Paulo, o pit monster? Rapaz, olha, a questão do animal, cão, seja um cachorro, um gato, um cavalo, qualquer espécie animal. Mas vamos especificar aqui a espécie doméstica, né? O cão, o canino. Ao longo dos anos, os cães foram passando por modificações genéticas. O pit monster é uma modificação genética, né? E cada animal ele vai ter um tipo. Tem um animal que é dócil, tem um animal que é um pouco mais agressivo, que a gente considera animal de guarda, tem um animal de companhia, um animal de caça. O pit monster, ele é um animal dócil. Eu atendo pit monster toda semana, né? Nunca levei mordido nenhum, nenhum animal desse rosnou para mim, ou me teve como ameaça. Pelo contrário, eles viram uma barriguinha aqui, ó, né? Os olhinhos brilhando ali. Tudo vai da maneira como você trata o animal. Se você trata aquele cão com respeito, respeitar ele, não é só você respeitar o respeito de pessoa para pessoa, né? É o respeito de espécie para espécie. O ser humano ele tem que respeitar a natureza, para a natureza não reagir contra ele. Veja aí a natureza como está. É o mar avançando cada vez mais. Por quê? Está havendo assoreamento, está havendo aí o pessoal está desmatando. Então um cão, quando você agride aquele animal, quando você briga com aquele animal, ele vai armazenar aquilo. É só um cachorro. Ele sabe de nada? Não é assim. O animal armazena. Tudo que você faz com ele, ele armazena. Repare bem. Questão de energia, positiva e negativa. Energia das pessoas. Você acredita nisso? Entendi, acredito. Acredita que pessoas têm energia positiva e negativa? Super acredito nisso. E você acredita que os animais percebem quem tem energia positiva e negativa? Tem animal que sabe quem tem energia boa e quem não tem. O animal sabe quando aquela pessoa gosta dele ou não, né? Então, o animal reage quando alguém faz algum tipo de violência contra ele. O pit monster é uma raça dócil, como outra qualquer. Porém, só vai reagir se você fizer alguma coisa de errado com ele. Ô Paulo, o pit monster, o pessoal fala que o pitbull é feito em laboratório, o pit monster é feito em laboratório. Isso é verdade? É um mito, um fake? O que é isso aí, velho? Quando se fala que é feito em laboratório, você pensa que o cara está ali, né, manipulando ali, né, um microscópio, né? Quando se fala em modo de laboratório, em raça de laboratório, é porque houve uma junção de raças, né? O cara pegou ali um pitbull de um tipo, que hoje tem pitbull de vários pitbulls, né?
Aí o cara pegou uma raça do Pitbull com outra raça diferente e formou o Pit Monster. Ele sai modificando para chegar no que ele quer. A gente chama isso de melhoramento genético. O melhoramento genético fez com que o Pit Monster existisse. Agora eu entendi. Entendeu? Agora falando da raça de cachorro, Paulo, o pessoal tem muito medo, aquele Doberman argentino, né? Dogo argentino. O Dogo argentino, sim. Por que o pessoal tem tanto medo daquele cachorro ali, Paulo? Porque o Dogo argentino é o seguinte: o Dogo argentino, ele é um animal, inclusive eu já atendi alguns, e é um animal super enorme, né? Ele é enorme, o Dogo argentino. Um animal lindo. As patas do bicho é isso aqui, sabe? Quando ele fica adulto. O Dogo argentino, a sua origem foi para lutas, né? Ele era utilizado para lutar em ringue mesmo, em ringue. E aí as pessoas têm medo dele devido ao porte e porque ele também guarda muito bem a casa, o território. O Dogo argentino, ele é territorialista. É um animal super territorialista, fiel, não que as outras raças não sejam, mas o Dogo argentino fica guardando ali. Ele está naquela casa. Chegar alguém, ele fica observando. Se você entrar, ele fica rodeando ali. Cada raça tem uma característica. E o Dogo argentino é uma característica incrível, assim, né? Que a principal dele é ser territorialista. É a principal. Ô Paulo, falando em territorialista, o Rottweiler, né? Ele também é um cachorro territorialista, super. de guarda, né? É um cachorro fiel, então, né? Também. Pastor alemão. Pastor alemão também, Paulo? Também. Bastante territorialista. A característica territorialista, ela existe em todos os animais, só que tem alguns que são mais do que outros. Entendeu? Agora entendi. Ô Paulo, eu tenho dúvida aqui agora. O pessoal gosta de perguntar sobre cachorro, né, Paulo? O pessoal gosta. Paulo, qual é a raça de cachorro mais fácil que existe? A raça de cachorro mais fácil que existe? Isso. Rapaz, olha, não existe raça assim, de cachorro falsa. O que existe é comportamentos diferentes. Uma raça de cachorro que tem um comportamento muito peculiar e que ele muda muito de comportamento, e quem tem essa raça vai concordar comigo, e se você tem, ele nunca fez isso com você, é uma exceção, é o Chow Chow. Aquele peludinho? Aquele peludo. Ele é considerado uma raça que tem uma bipolaridade. Porque uma hora o animal ele está bacana em casa, tá legal, aceitando carinho, e do nada ele parte para a agressão. Estranho, né? Vai ou não vai, tem pessoas que ligam para mim: doutor, meu cachorro tá assim, que raça é? Show. O pessoal chama de show, né? Meu cachorro me agrediu aqui, eu não fiz nada com ele. Show. Quando você escuta um relato, beleza, 2, 3, 4, 5, tem coisa estranha. Quando eu fui pesquisar, é da raça mesmo. Porque o Chow Chow é um animal lindo, né? Ele é aquela juba, né? Parece um leão, né? Ele é grandão, bonitão, a língua azul. Mas é uma raça que ele não é um animal de companhia. Para você estar fazendo carinho ali o tempo todo. Aquele animal, tipo, por exemplo, o Cocker Spaniel ou um Poodle, né? É um animal, tipo um dálmata. É um animal que ele é considerado de guarda. Para guarda, porque ele era usado antigamente também, lá no Oriente, para guardar os grandes imperadores, o Chow Chow, entendeu? Era usado para ringue também. Então, o Chow Chow? Bem. Pô, o cachorro nem parece, né, Paulo? Nem parece. Por isso que você, né, que pretende adquirir um cão para cuidar dele, né, pretende dar um cachorro para o seu filho, para o seu afilhado, para o seu sobrinho, para o seu neto, pesquise antes a raça desse animal que você quer dar. Vai lá no médico veterinário, procura um veterinário, tira dúvida com ele. Doutor, eu quero criar uma raça. O Pit Monster. Eu quero criar um Pit Monster. Vai lá, pesquisa.
Tão fácil hoje, né? Vai lá no Google, um site confiável, comportamento do pit monster. Olha lá direitinho para você. Quando adquirir esse animal, você pega de surpresa. Entendeu? Olha o espaço da tua casa, né? Olha o espaço, se aquele espaço é um espaço pequeno que se não tiver quintal, você vai criar um animal grande para estressar aquele animal. Tem que correr, né, Paulo? Correr. Tem que fazer caminhada com o animal. Né? Você tem que proporcionar a ele um ambiente na qual você gosta de ter também. Queira para o seu animal que você gosta de ter também. Né? Não é só um cachorro, você só está lá, pronto, já acabou. Vamos lá, Paulo, para aí. Vamos ajudar no parto, né? Chamada o parto da vaca, quando está ruim de sair do museu. Você já foi convidado? Já. Como é que funciona, Paulo? Ed, você fez uma pergunta aí, cara, extraordinária. Foi o meu primeiro atendimento como veterinário. Foi fazer uma cesárea numa vaca. Logo o primeiro, Paulo? O primeiro. E aí, o primeiro. Eu ainda estava verdinho, né? Estava bem verdinho ainda, saindo da universidade. Um cidadão de Quebrangulo me procurou para fazer, era meio-dia em ponto de um sábado. Véspera do Dia dos Pais, eu estou lembrado disso como hoje. O cara me procurou para fazer um parto numa vaca em Quebrangulo. Aí fomos até lá. A vaca já estava em trabalho de parto, Ed. Já tinha aí mais ou menos umas 6 horas de trabalho de parto a 8 horas. E a vaca estava sofrendo já. Uma vaca grande, uma vaca mestiça de holandês. Fui lá, molecote, estava saindo da universidade. Aí levei o material, fiz a cesárea da vaca, com a cara e a coragem, com tudo que aprendi na universidade. E só que eu fiz a cesárea, né, o parto da vaca, mas o bezerro já estava morto. Ô Paulo, quando tem um bezerro assim que morre no parto, assim, o veterinário, você no caso, tem um impacto também, Paulo? Ele fica triste, né? Fica triste pela vaca, né? E pelo produtor, né? Pelo dono do animal. Porque o produtor, o que ele quer é a cria daquele animal. Para ele poder comercializar aquele animal também. Né? É o que ele tem ali para poder também ter o sustento dele. Isso aí, Paulo. Vamos mudar um pouquinho do assunto agora, tá certo? Vamos lá. Na hora. Você gosta de vaquejada? Se eu gosto de vaquejada, eu gosto, mas não pratico. Não pratica, né? Mas aquela repercussão inteira da vaquejada, né? A pausa, a paralisação, ser como veterinário. O que você achou daquela nova ideia da vaquejada? Colocar o protetor no rabo do boi. De colocar o protetor no rabo do boi? Aquela proteção quando quebra o rabo do boi. Rapaz, eu acho viável, né? É viável porque a tendência agora é cada vez mais proporcionar aos animais o bem-estar. O que é o bem-estar animal? É você dar a ele conforto. E aí, na onda, né, da questão da proteção animal, dos movimentos de proteção animal, houve esse movimento todo e decidiram optar por esse dispositivo aí, né, de colocar a proteção no rabo do animal. Foi verdade. Até o pessoal comenta que não ficou a mesma coisa mais, perder a graça, mas podem ter um pouco de conforto também, né, Paulo? Exatamente. Né? Alguns colegas meus que correm vaquejada, conhecidos meus, alguns são a favor, porque optam pela rusticidade da vaquejada, para não tornar a vaquejada gourmet demais. Porque imagina, vaquejada é uma coisa de peão, bicho, vaquejada é coisa de vaqueiro, aquela coisa rústica. E se cada vez mais for implementando esses dispositivos, né, tal, essas ferramentas, vai se tornar uma vaquejada gourmet. E não vai ser mais a mesma vaquejada de antes. Essa palavra é Nutella. Né? Tem que ser vaquejada raiz, cara, raiz. Né? Então é uma situação que divide bastante opiniões. Né? Paulo, como seu público, teoricamente, é a pessoa que gosta dos animais, tem os animais, né? Vamos ter uma luta aqui, Paulo. Mesma injeção que as mulheres tomam para não engravidar, para aquela bateria de hormônio e tal, as pessoas também aplicam injeções, agora, claro que é para animal, né? Para as cadelas não engravidar, para as gatas não engravidar. Tem risco para a saúde do animal, Paulo, com as injeções? Tem riscos. Fala isso, Paulo, isso aí. É o acetato de mendroxiprogesterona, é o nome da droga que vem ali naqueles anticoncepcionais, né?
o pessoal chama de vacina do cio. Mas não é a vacina, é uma injeção, um anticoncepcional, que é vendido nas casas veterinárias, nas agropecuárias. Já existe lei no Brasil para regular a venda disso aí, né? Só para vender com prescrição médica, não vender mais de maneira aleatória, porque qualquer um poderia chegar numa casa numa agropecuária, num pet shop e dizer: me dê uma vacina do cio. Ou dizer assim: eita, o que é que tem para cadela não viçar? Aí o balconista vai lá: tem isso aqui, quanto custa? Tanto, é baratinho. Tanto, me dê um, como é que aplica? Aplica assim, assim, assado. O cara vai lá na casa dele, pá, aplica. Só que tem tantas situações em relação a essa injeção. Primeiro, é uma bomba de hormônio, né? Um hormônio que vai durar ali no corpo do animal durante um certo tempo. É aplicado em gatas e cadelas. Quando se aplica o acetato de medroxiprogesterona na fêmea, vai haver ali a inibição da produção de estrógeno e progesterona. São os hormônios que regulam, né, o cio, todo o ciclo do cio. E esse animal ele pode desenvolver problemas reprodutivos, né? Patologias reprodutivas, como por exemplo o câncer de mama, pode ter a piometra, né, que é a infecção do útero, pode ter hemometra também. A hemometra é o útero com sangue. Isso acontece direto. Toda semana aparece animal com piometra, com hemometra, por conta da injeção anti-cio, o pessoal chama. Então aquilo ali é errado aplicar devido a essa questão, né? Porque ele tem efeitos deletérios, tem consequências. E evita filhotes? Evita. Tem gente, só que tem gente que aplica na hora errada também, quando o animal já está no cio. Não é para aplicar quando o animal já está no cio, não vai funcionar mais de nada, tem que ser antes. O correto é castrar o animal, é a castração. Ovário, esterectomia. É retirar o ovário e retirar o útero. Como a gente faz aqui, em Palmeira dos Índios, aqui, com o pet amigo, né? Com o castramóvel aqui da cidade. Ô Paulo, vamos lá. Eu já vi algumas cadelas na rua, né? As cadelas de rua, que ela fica com os seios dela, né? Os peitos dela, bem grandes, aquelas bolas, né, cara? Isso é devido à injeção, Paulo? Exatamente. Hiperplasia mamária. É devido à injeção. Ou pode já ser até um tumor de mama. Já bem desenvolvido ali, inclusive pode ser até maligno, né? Aí, se o caso for maligno, tem como fazer a retirada, Paulo? Vai ter que fazer retirada. Tem que fazer retirada. E o risco de vida do animal, Paulo? Na hora da cirurgia? Sim. Ou ele estando com o problema Isso. e não sendo resolvido nada? Isso. É alto. É alto. Tem que resolver, não tem que fazer cirurgia. Vai tirar aquilo ali. Pô, sabia não dessa não. Você pode repassar como funcionário da rádio, né? Paulo, fala um pouquinho do castramóvel, como é que funciona, cara? Rapaz, o castramóvel é o seguinte, é um programa, né, do município de Palmeira dos Índios. É o primeiro castramóvel de Alagoas. É um castramóvel gratuito, público. É uma política pública aqui de Palmeira, né, da prefeitura municipal. O castramóvel, ele oferta serviços, serviços de atendimento clínico, a consulta daquele animal, a vermifugação daquele paciente, a vacina antirrábica, assim como também ele oferta o teste para leishmaniose, que é o calazar, e oferta a cirurgia, a castração. Para ter acesso a esse programa, o cidadão, o tutor do animal, ele tem que se dirigir até o local onde está havendo os atendimentos clínicos. É por bairro, é um mês em cada bairro que a gente passa. Um mês a gente está no São Cristóvão, outro mês a gente está na Cafurna, e a gente consegue fazer os 12 meses do ano em bairros diferentes. O cidadão vai se dirigir até o castramóvel e vai levar cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência
e do comprovante de renda de até um salário mínimo, ou se ele tiver o Bolsa Família, porque é um programa que é dirigido para pessoas de baixa renda. Se for até lá com essa documentação, o animal vai ser atendido. Ele pode procurar esses serviços que eu acabei de falar. Ô Paulo, já tem algum animal de sucesso chegou lá com uma doença bem grave e hoje está bem? Tem alguns relatos já? Já vários. A gente já fez mais de 5 mil atendimentos aqui em Palmeira dos Índios. Mais de 5 mil. São 4 anos de serviço prestado com o Pet Amigo aqui em Palmeira dos Índios. O tempo passa rápido, passa ligeiro, né? E casos de sucesso já apareceram vários, de animais com inúmeras patologias e que a gente tratou, porque o animal, lá quando chega para ser atendido, não é só o atendimento expresso, né? Atendeu, foi embora. Não, se a gente vê que aquele animalzinho ali de estimação, daquele senhor, daquela senhora, daquele menino, daquela menina, que tanto ama aquele cachorro, aquele gatinho, se ele vê que aquele animal precisa de um tratamento, a gente faz todo o tratamento, gratuitamente pelo município, para ele ficar curado e devolvido para aquele tutor. Ô Paulo, quem foi o idealizador da ideia? Rapaz, olha, o idealizador da ideia, ele seguiu do seguinte ponto de partida, né? A emenda, não foi uma emenda parlamentar, foi uma rubrica orçamentária do ministro Ricardo Barros. Ele era ministro do Michel Temer. No ano de 2019 apareceu esse financiamento via Ministério da Saúde para que alguns municípios no Brasil recebessem equipamentos como o castramóvel. Palmeira dos Índios foi o único município no Brasil, aliás em Alagoas, que recebeu esse castramóvel. O projeto ele foi montado por mim, né, junto com uma equipe de saúde da Secretaria de Saúde, e esse projeto, para que ele tivesse sido idealizado, a gente teve que ir até Aracaju para se espelhar no castramóvel de lá, que Aracaju também tem castramóvel. A gente foi até lá, conheceu a experiência deles e adaptou a Palmeira dos Índios. Construí, né, o projeto, entreguei ao prefeito Júlio César, ao secretário de saúde da época. Foi acatado, né, foi aprovado o projeto e o castramóvel chegou em Palmeira dos Índios. Foi inédito, né? Foi um feito inédito aquilo ali. Para Palmeira foi algo que foi, eu posso dizer assim, um sonho tão esperado pelos donos de cães e gatos. E até hoje, graças a Deus, ele tá funcionando e a gente está conseguindo atender a demanda. Vou falar em prefeitinho, prefeito, o recado está lançado aqui ao vivo. Ao vivo não, está gravado. O seu convite está lançado. Agora é hora de você vir. Prefeito, tamo junto, aquele abraço. É meu amigo pessoal. Ô Paulo, eu tenho uma dúvida, cara. O castramóvel, já é bom. Se tivesse 2, cara, na cidade, como seria? Seria perfeito, né? Mas imagina, Palmeira dos Índios, até o último censo, né? O último censo do IBGE, tinham 73 mil habitantes. Um castramóvel para uma população de 73 mil habitantes. E tem cidades por aí, que eu não vou citar o nome, que é antiético, que tem 300 mil habitantes, 200 mil habitantes, 500 mil de habitantes, e só tem um também. Imagine. Então a gente aqui com um só, a gente consegue alcançar toda a demanda? Uma parte dela. Por que a gente não consegue alcançar 100%? Porque existe muito abandono, Éder. As pessoas têm que se conscientizar de que abandonar animais na rua é crime. E fora o abandono explícito, tem aquele abandono implícito, que é qual? Do tutor do animal, que cria um animal na rua, sem coleira. Quer se livrar do animal, dizer, vai passear, à noite tu volta. O animal passa o dia todo perambulando pela cidade. Só volta à noite para dormir. Quando volta, aí volta cheio de doença. Essa doença pode infectar a casa, né, Bob? Aí pode infectar a casa, infectar outros animais na rua.
Então a questão da castração ela tem que ser aliada à questão da posse responsável do animal, da guarda responsável. A gente castra, o município faz o papel dele, de fazer o controle das zoonoses. A gente faz esse controle das zoonoses. Mas, ao mesmo tempo, a população, eu sempre, em toda entrevista que eu tenho a oportunidade de ir, em rádio, podcast, televisão, o que for, eu sempre bato na mesma tecla. Pessoal, posse responsável dos animais, a guarda responsável desse animal, cuida desse animal em casa, não solta ele na rua. O animal tem que ficar em casa, tem que passear na coleira, não é para passear sozinho não. Porque tu imagina um animal na rua, tu vai saber que aquele animal tem dono, Hélio? Não. Eu vi até pitbull solto na rua bonito, todo arrumado, rato-rato. Exatamente, porque é irresponsável o dono. Então nós, como pet amigo, prefeitura, a gente está fazendo o que pode para poder fazer esse controle de cão e gato aqui, mas ao mesmo tempo precisa muito da ajuda da população para não abandonar. Assim, Paulo, outra dúvida, vamos falar agora um pouquinho do doença dos animais, né? Sim. Paulo, aqueles os cavalos de vaquejada, né, que são bem tratados, bem zelados, o risco daqueles animais ter uma doença rara ali é alto, Paulo, ou é baixo? Excelente pergunta, isso. Excelente pergunta. É alto. Por isso que existe a profissão do médico veterinário. A gente chama de responsabilidade técnica. O que é responsabilidade técnica? Vai ter a vaquejada X no município tal. Então, vamos dizer aqui, qual a vaquejada que vai ter mais próximo aqui? Ulisses Miranda. Pronto, Ulisses Miranda. Um abraço, Ulisses. Tamo junto, viu, Ulisses? É um amigão. Vai ter a vaquejada de Ulisses. Aqueles vaqueiros que estão indo para aquela vaquejada já são vaqueiros experientes, que rodam o Brasil inteiro correndo vaquejada. O correto de cada vaquejada dessa é ter um responsável técnico. É o médico veterinário que vai estar ali se responsabilizando pela entrada e saída de cada animal, seja o equino ou seja o bovino. Ou seja, o que é isso? O cavalo, a égua, ou a vaca, o boi, né? Que está ali participando do evento. O cavalo, antes de entrar no parque de vaquejada, tem que estar com toda a documentação dele. Todo o registro dele tem que estar ali, da ADEAL, que é o órgão de defesa, é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Alagoas. O vaqueiro tem que procurar um médico veterinário para fazer o exame de anemia e morbo. São doenças infecto-contagiosas, são zoonoses que podem ser transmitidas de animal para animal, como pode ser transmitido para humano também. Então, essas doenças, se o animal for positivado no teste, no exame, ele não entra na vaquejada. Porque imagina você ter um cavalo de 500 mil reais e eu ter um outro cavalo de 500 mil. Aí você faz os exames todos que são necessários para seu animal participar daquela vaquejada. E eu não faço. Aí meu cavalo está doente. Está com uma doença dessa. Aí passa para o teu. E aí, meu amigo? O prejuízo que tu vai ter. Por isso que a presença do veterinário em cada evento agropecuário, seja ele qual for, vaquejada, leilão, vai ter agora em Maceió o evento da agropecuária, né? Isso, todo um tempo. Não é isso? Tem que ter um veterinário. Né? Feira de gado, tem que ter um veterinário tomando de conta, para poder saber o que está entrando ali naquela feira, para não contaminar outros animais. Porque se não tiver isso, meu amigo, vai contaminar tudo e vai ser prejuízo para o bolso daquelas pessoas que estão ali zelando por aqueles animais ali, entendeu? Não sei, Paulo. Vamos lá, Paulo, prepara aí. Qual o procedimento mais difícil que você fez até hoje? O procedimento mais difícil que eu fiz? Até hoje. Rapaz, eu só fiz uma vez. Foi uma penectomia. O que é uma penectomia? O corte do pênis foi uma penectomia de um jabuti. Jabuti? Um jabuti. Tá com muito tempo que eu fiz isso. Muito tempo. Esse jabuti já estava com o pênis exposto, necrosado. Ele ficou ereto.
excitado, não conseguiu colocar de volta o pênis, e esse pênis começou a arrastar pelo chão e começou a necrosar, a contaminar. E o dono desse jabuti chegou para mim para saber o que fazer. Não, rapaz, aí é penectomia aí, cara, é cirurgia. Vai ter que vai ter que decepar o pênis do animal, né? Fazer a incisão. Aí eu acredito que tenha sido o procedimento mais difícil que eu tenha feito, porque é muito irrigado, né? A área peniana é muito irrigada, tem muita artériazinha ali, muito delicada. Acho que é o mais difícil que eu fiz até hoje. Acho que foi isso. Parte interessante. Um jabuti, cara? Jabuti. Jabuti. Paulo, para quem não sabe o que é um jabuti, diga pro pessoal que é um jabuti. Pessoal, tem uma diferença entre o jabuti, o cágado e a tartaruga, né? O jabuti é aquele que ele vai ter a carapaça dele, né? Um pouco mais côncava, entendeu? Um pouco mais côncava. O cágado é mais arredondado. E a tartaruga, ela é mais aquela grande, né? Aquela que você encontra mais na praia, né? Mais em água salgada. Isso aí, Paulo. Vamos lá. Paulo, essas situações, cara, a gente tem uma capivara aqui no Lago do Boiti, né, cara? Essa capivara tem que passar por uma análise do veterinário para estar bem de saúde, como está essa capivara? Seria interessante ela passar por uma avaliação clínica de um veterinário. Mas o problema é o seguinte, é que quem botou essa capivara ali? Ninguém sabe quem botou aquela capivara, como ela chegou até ali, né? Porque aquela capivara, ela tem que ser avaliada, sabe como está o estado de saúde dela, né? Por ela própria mesmo, pela população. Até um patrimônio histórico. É um patrimônio. É o mascote da cidade. É o mascotezinho da cidade, né? Ô Paulo, pessoas falam que tinha mais capivara ali, né? Não só foi essa, tinha outras capivaras. Eu não sei dizer. O pessoal fala que tinha mais capivara ali, sabia não. E sumiram as capivaras. Sabia não. Porque se botar uma capivara macho ali, ela vai reproduzir. E pode ser que reproduzindo acabe populacionando mais ainda o lago, né? E perca o controle. O filho começa a reproduzir com a mãe, os irmãos começam a se reproduzir, né? Aí, assim, só um por enquanto é melhor manter da maneira que está, para não haver uma reprodução exacerbada. E a parte do jacaré, né, pô? Jacaré. Do jacaré. Não, Paulo, agora o incrível é que os jacaré não estão saindo mais como saíam antes, né, cara? É que eles têm um período, né? Pô. Eles têm um período de ficar dentro e fora da água. Eles gostam mais de ficar fora da água de manhãzinha. Pô, correndo de manhãzinha não vejo eles, não. Tem um período, um horário ali, porque eles são guiados, vamos dizer assim, pela questão do horário, né? Eles têm uma coisa chamada reflexo condicionado. Tem um determinado horário que eles sempre vão estar ali. Agora tem que ter a questão da temperatura, o ambiente, tem toda uma questão de comportamento do próprio jacaré. É interessante. À noite ele não aparece, né? Você não vê que à noite ele não... À noite não vê, não. Né? É mais durante o dia. Ô Paulo, como é que esses animais conseguem passar tanto tempo dentro da água, nessa respiração? Passar uma noite dentro da água sem sair? A natureza, né? Fez dessa forma, né? Nossa, interessante. O jacaré, né? Ele consegue ter essa adaptação tanto de forma terrestre como aquática. Nossa, Deus é perfeito mesmo, né? Deus é perfeito demais. Ô Paulo, vamos lá. Animais aquáticos, né? Que gostam de água, são da água. Você já tratou algum, Paulo? Aquático? Sim, que gosta de água, tipo jacaré, outros animais que são mais da parte da água. Não, nunca cheguei a tratar nenhum não, aquático não. Que eu me lembro não. Aparece mais aves, né? Mas aves, aves papagaio, aparece com mais frequência, não com tanta frequência, mas aparece um papagaio aqui, outro ali. Às vezes é uma calopsita, né? Mas aquático não. Tá na experiência, Paulo, com animal da água? Se eu tenho vontade? Tenho sim. Como eu disse a você, eu tenho o meu tio, que é médico veterinário, o Marcelino. Marcelino, ele é médico veterinário só de animal silvestre. Só silvestre, só animal que não é doméstico. E ele, na época, eu tô lembrado que eu como estagiário dele, fui estagiário do meu tio, você tem ideia, né? Eu participei de muitos atendimentos dele a animal silvestre, bicho preguiça, tatu,
macacos, ele cuidava de muitos macacos nas reservas florestais que ele tomava de conta. Ele trabalhava no IBAMA também, enfim. Eu tive essa experiência com ele. É porque essa área da medicina veterinária de silvestre é uma área que é mais para a capital, né? Aqui a gente não cuida muito de animal silvestre. Ô Paulo, os macacos que ele adestrava, tomava de conta ali, tem mais ou menos o tamanho do baseado dele? O tamanho do macaco que ele chegou a ver? O tamanho dos macacos que... Isso. Que ele tomava de conta? Ah, de todo tipo. De pequeno a grande. Macaco prego, bico-leão dourado, todo tipo de macaco. Ô Paulo, o macaco prego, ele tem mais ou menos quanto de altura ele fica? Tem uma base? A base do tamanho do macaco prego? Sim. Não sei dizer nesse momento o tamanho matematicamente, né? Quantos centímetros, mas ele fica um tamanhozinho médio, né? É interessante. É interessante ele demais. realmente é inteligente mesmo, Paulo, os macacos? É a espécie que mais se aproxima do ser humano. É a espécie que mais se aproxima do Homo sapiens, né? Que somos nós. Entendeu? Isso é perfeito. E ele, o macaco, muita gente, assim, algumas pessoas querem criar macaco em casa, mas não é aconselhável, porque ele também muda de comportamento muito rápido. Ele pode morder. E o detalhe, um animal desse morder a gente pode adquirir alguma doença dele, na qual nós não estamos preparados imunologicamente. A gente pode adquirir a doença. A gente chama de zoonose. Zoonose são doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos, assim como dos seres humanos para os animais. Ô Paulo, aqui em Pobrezinha você já chegou a ver animal, essas coisas em casa assim, o macaco? Em casa? Sim. Não. Nunca cheguei não. Graças a Deus. Nunca cheguei não. Ô Paulo, vamos falar de acidente de cachorro, cara. O meu primo Nailton, irmão da Maiara, trabalhava em Bahia, o cachorro dele adoeceu uma época, né? Que ele engoliu, acho que não lembro que ele engoliu e passou mal, você foi procedimento, o cachorro foi, aí primeiro de fora, depois dessa época. E o cachorro retornou, cara, o tratamento, né? Ele ficou mal, ele ficou doente. O cachorro e o dono, né? Ele sofreu muito, meu primo, e você recuperou a saúde do cachorro, mas um tempo depois ele veio a óbito, né? Por outras doenças. Foi, né? Mas ele ficou curado, ele se engoliu um sapo, alguma coisa assim, se trata do cachorro. Faz tempo, né? Faz. Faz Faz muito tempo, Paulo. E ele ficou muito grato, né? Pelo cachorro dele, salvar a vida do cachorro dele naquele momento ali. Isso é a felicidade do veterinário, Paulo? Qual o nome dele? O Nailton. Nailton, um abraço, Nailton. Ele está aqui relembrando essa situação, né, do seu animal. E eu espero que, se você tiver algum bicho, né, tiver algum animal aí, ele esteja bem, tá certo? E que a gente está aqui à disposição. Ele gosta de cachorro, tá querendo logo 2. Tem 2, é? Tem aquele cara, aquela raça dele. Ah, é o boiadeiro australiano, né? É o que tange, né? Bacana. Tem logo 2, ele gosta de cachorro. Show de bola, um abração pra você, viu, Nailton? Nailton, tamo junto. Paulo, vai lá, vai falar? Você perguntou? Sobre o tipo da doença que foi que ele engoliu o sapo, como foi o procedimento? Cara, ele lambeu o sapo, né? Foi. O sapo, ele tem um sistema de defesa que é uma toxina, que o pessoal conhece essa toxina porque ele quando ele se sente ameaçado, ele expele essa toxina pela parte das costas, né? Chama de bufotoxina. A bufotoxina é a toxina justamente que o sapo ele consegue expelir. E uma vez ingerida essa bufotoxina, seja o humano, seja o animal, ela tem efeitos cardiogênicos. Vai agir diretamente no coração, essa toxina. E é praticamente irreversível, né? Você tem que chegar a tempo para poder salvar. Então você que tem cão ou gato em casa, ou criança, né? E crianças às vezes agem de uma maneira muito intempestiva, né? Inocentemente. Se uma criança ou um animal desse tiver contato com a bufotoxina, que é aquela substância amarelada que tem no sapo, nas costas do sapo, e levar isso à mucosa nasal ou mucosa oral, lavar.
imediatamente. Tirar aquela gosma, porque a toxina, a substância da toxina, né? O líquido é um líquido pegajoso, né? Bem amarelado, liguento. É lavar com água abundante e chamar o serviço veterinário. Ou levar para a clínica ou chamar o veterinário para atender em casa. E a criança, logicamente, levar para um serviço médico, né? Então aquela toxina é extremamente mortal. Tanto é que os indígenas, utilizam elas, algumas tribos ainda utilizam elas para poder caçar, né? Bota na ponta da flecha, da lança, né? Bota na pontinha da lança, naquela parte triangular, para poder capturar a caça. Interessante, poxa. Paulo, fala desses animais. Qual a doença mais grave que você encontrou até hoje no animal para tratar? Rapaz, tem tantas. Tem várias doenças graves assim, e desafiadoras, né? E desafiadoras, porque a gente encara uma doença como um desafio. A parvovirose dos cães, ela é desafiadora. A sinomose também é desafiadora. A leishmaniose, né, o calazar, desafiador demais. Então, cada doença dessa, assim, tem a sua especificidade, né, e o seu grau de desafio. Entendeu? Eu acho que todas essas não tem uma para dizer assim, ó, essa aqui é assim. É mais grave, não tem. Todas têm o seu grau de periculosidade. Certo. Ô Paulo, o animal dócil, ele pode se reverter em um animal agressivo? Pode. Oxi. Um animal dócil no animal agressivo? Sim, pode. Se transformar em um animal agressivo? Pode sim. Mas por que, Paulo, ele pode ser um agressivo? Vamos lá. Aquele animal dócil, de comportamento dócil, que é criado ali num ambiente hostil. A gente chama de teoria do elo. O que é a teoria do elo? É aquele grupo familiar, vamos supor aqui, o marido, a esposa, o filho e o cachorro. O marido é agressivo com a esposa e com o filho. Automaticamente ele vai ser agressivo com o cachorro. Então essa teoria do elo, que a gente chama, por que elo? Porque a agressão ela é existente em todos os membros da família, inclusive no cachorro, que é considerado membro da família também, ou não? É considerado. Né? Então aquele cachorro que é considerado dócil, quando ele é tratado de maneira hostil, a gente volta para a conversa que a gente teve no início aqui do podcast. Ele vai tratar você também de maneira hostil, só que de maneira defensiva. Espera aí, ele está me tratando com agressividade, eu tenho que me defender. O que ele vai fazer? Morder. Então, aquele animal que é criado na corrente direto, aquele animal que não é solto para nada, aquele animal que passa fome, sede, aquele animal que está ali, que não tem teto, que está lá jogado naquele terreiro ali, naquele quintal, naquele lugar insalubre, esse animal vai ter uma mudança comportamental, né? A semana passada nós atendemos um caso de agressão aqui em Palmeira dos Índios, fui chamado para atender esse caso, e de maneira compartilhada, essa operação envolveu guarda municipal, envolveu polícia militar, envolveu polícia civil, envolveu a ONG, a PAP e outras ONGs aqui em Palmeira dos Índios também se sensibilizaram com a situação de um cidadão que maltratou, deu uma pisa numa égua, para que uma pisa para a égua trabalhar. Essa égua era tratada de maneira hostil. E essa égua foi submetida a tanta pancada, Ed. Isso foi no loteamento Prado e Ludo Gero, né? Prado do Gero. Aqui embaixo, né, pô? Isso aqui. Essa égua, ela foi espancada. E graças ao nosso bom Deus, conseguimos articular essa operação para prender o cara em flagrante. E ele foi conduzido para Arapiraca, para responder.
Então, crimes contra os animais não estão sendo mais impunes. Cada vez mais a gente está caindo em cima, para que essas pessoas saibam que existe o rigor da lei, que elas podem responder na justiça. Sei, Paulo, parei. Agora, criadores de aves silvestres, cara. Você é contra ou é a favor de pessoas que gostam de papa-capinha, aquele cabuquinho, azulão? Tá que pergunta, meu amigo. Paulo, você é contra ou a favor, cara? Rapaz, olha, eu tenho muitos amigos que criam aves em casa, de maneira legalizada, né? Tem um amigo meu, um amigo, gente boa demais, que ele tem esses animais em viveiros, né? Lá. Cria esses animais lá, cuida desses animais melhor do que ele. Não deixa faltar nada. Todas as aves dele são legalizadas, todas têm documento. Quando eu vou lá atender o cachorrinho que ele tem, aí, doutor, eu tô com mais essa ave aqui. Aí chega com o documento, mostrando. Olha, doutor, essa ave aqui. Aí ele chega com uma pasta, com tudo legalizado. Tem pessoas que gostam, né? Assim como pessoas que gostam de aquário. Do aquário, do peixe lá do aquário. Eu particularmente, não gosto muito, né? Para mim, aves têm que ser criadas soltas na natureza. É a minha opinião. Mas desde que seja criada legalmente, com o espaço que se deve, eu não vejo problema nenhum. As aves desse cara lá, dá vontade de você entrar e ficar com as aves lá. Porque é muito bem cuidado, bicho. Não falta nada. Nada. É um brinco. Ô Paulo, tem pessoas que falam que tem até um criatório de curió, né? Pessoas que criam curió, é tudo 100% legalizado. O cara fez uma estrutura da própria. Exato. A gente chama de anilha, né? As anilhas. As anilhazinhas, microchip. Microchip, cara. Hoje existe microchip. Coloca lá na ave para o IBAMA ter acesso. É tudo legalizado pelo IBAMA, pelo IMA. Tá bom. Paulo, vamos chegar até a final do Edcast hoje. Você para aí, viu? Para aí, reta final. Tem arrependimento de alguma coisa, Paulo, na carreira? Se eu tenho arrependimento de alguma coisa na minha carreira? Sim. Absolutamente nada. Realizado por ser um dos médicos veterinários mais visitados do estado de Alagoas? Realizado. E tenho muito mais a se realizar, né? Paulo, o que falta para sua carreira hoje? O que falta na minha carreira? Isso. Nada. Hoje, Paulo, você sou muito grato. Estava realizado? Sim, sou muito grato a Deus. Muito grato a Deus por tudo que Ele me concedeu e me concede. A única coisa que eu faço é agradecer a Deus. Tenho os meus planos, continuo estudando para concurso público, sou efetivo em alguns municípios aqui em Alagoas, trabalho na área de vigilância sanitária, na área de responsável técnico também de feira de gado. A gente não pode parar de estudar, a gente não pode se dar como realizado 100%, né? Tinha citado Raul Seixas agora há pouco, vou citar novamente. A gente não pode sentar no trono de um apartamento com a boca escancarada esperando a morte chegar. A gente não pode se acomodar, tem que estar sempre buscando, um tesouro. Quando você encontra um túnel e está ali o tesouro, você tem que estar sempre cavando atrás de mais até o fim da vida, buscar conhecimento. E através da busca do conhecimento, aí os frutos vêm. Você almeja, você conquista. Então, isso aí, Paulo. Então, para aí, viu? Vamos chegar à reta final. Paulo, se fosse para deixar uma mensagem agora para as pessoas que assistem a gente, que querem ser um médico veterinário, que querem crescer na vida, uma mensagem de apoio efetivo para que eles não desistam seus sonhos. Coloca essa câmera que você merece, Paulo. Essa aqui. Essa aí, Paulo. Vai! Olha, você que tem o desejo, os seus planos de ser médico ou médica veterinária, já fez um vestibular, não conseguiu, já fez 2, não conseguiu. Não desista no meio do caminho. Não desista.
E não deixe ninguém dizer a você que você não consegue. Você, primeiramente Deus, é o dono do seu destino e depois você. Não admita que ninguém diga que você não pode. Se você tem um sonho de ser médico veterinário, médica veterinária, persista. Faça uma vez, 2 vezes. Se for para aumentar a carga horária de estudo, aumente mais um pouquinho. Porque o caminho, ele não é fácil. E ele é bom que não seja fácil. Porque o caminho difícil, ele ficou para os bons. O caminho fácil, ele se vai fácil. O que vem fácil, se vai fácil. Então não desista, porque você não vai se arrepender da profissão que você escolheu. Tá certo? Então é isso. Fé em Deus e foco. Depois disso, é só correr para o abraço. Pensando no podcast de hoje com o Paulo, médico veterinário. Paulo, muito obrigado por você ter vindo. Rapaz, eu te agradeço, viu? Tamo junto. Se abraçar, voltar mais vezes. Obrigado. Bater um papo bacana aqui. É um podcast bem emblemático, a gente ri, se diverte, volta nas origens, vai pra frente. É um podcast de histórias. Estamos com a agenda superlotada até dezembro, cara. Graças a Deus. A primeira semana de janeiro, pessoal, é folga. Vamos ter que descansar um pouquinho também, né, Paulo? Descansar um pouquinho, né? Mas muito obrigado, sua audiência, Paulo. Desculpa, a gente todo mês bate 600 horas assistidas, 500 horas mensalmente assistidas, sem parar. Então, muito obrigado, sua audiência, quando você faz gente. Paulo, muito obrigado por estar vindo aqui. E daqui a pouquinho, o seu podcast está no ar, meu irmão. Ed, o seu podcast é um sucesso. No estado de Alagoas e em todo o Brasil. Ele bate uma audiência enorme. E ele fala sobre pessoas. Não é sobre a carreira, não é só sobre a carreira das pessoas, é sobre as pessoas. É sobre o ser humano que tem por trás daquela pessoa. O Batman, né, os super-heróis, ele não é só um super-herói, ele tem uma pessoa ali por trás dele, né? Então, o profissional, seja ele o que for, seja um jogador de futebol, seja o dentista, seja o maquinista, seja o jornalista, o médico, o que for, ele é uma pessoa também, não é só o profissional. Então o seu podcast aqui, ele dá a oportunidade de as pessoas que estão nos assistindo nos conhecer, né? Nos conhecer uma parte do que a gente é. Ele não consegue falar sobre tudo. Parabéns pelo sucesso no podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu me senti em casa aqui. Foi muito bom. Foi um bate-papo gostoso, delicioso, né? Que a gente conseguiu aqui falar sobre várias coisas. Me senti muito à vontade. Desejo sucesso no 100º podcast. Né? Será você. Será a né? história, né, Paulo? A sua história de vida. Eu estou aqui à disposição. Que você precisar, você que está nos ouvindo aqui precisar também, pode entrar em contato, que eu vou estar às ordens. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe e dê muito mais sucesso ainda para você. Obrigado, pessoal. Acompanha a gente, o podcast número 100. É minha história, tanta cobrança. A sua. Aguardem, fui postar um pouquinho da história. Você viu uma história depois da casa que eu construí, né? Sim. As pessoas, pô, venceu mesmo, não sei o quê. A gente vai relatar tudo isso no podcast número 100. Se Deus quiser permitir, já quero estar dentro da casa. Mas aguardem, né? Todo ser humano tem uma história, né? Todo dia é um degrau que a gente sobe. E a minha pode ser diferente, aguarde para o podcast número 100. Paulo, irmão, obrigado. Tamo junto, Deus abençoe. irmão. Pessoal, até daqui a pouquinho a gente só no vídeo para vocês. Abraço.